Oi, gente, bom dia. Hoje a gente vai falar de um tema que é pouco falado, mas que todas as equipes de software, todas as equipes que trabalham com desenvolvimento de projetos usam. E muitas vezes usam de maneira errada. E muitas vezes não sabem nem o que significa, só vai fazendo. Trabalhar com desenvolvimento ágil é uma coisa atualmente que está se tornando comum, né? É comum, porém é pouco entendido. Entender como ela funciona, como se desenvolver, como executar, é um dos passos primordiais para que você tenha um sucesso no seu desenvolvimento, no desenvolvimento do seu projeto, seja ele de software ou não. Meu nome é Karen Kathleen Castro, eu sou formada em Análise e Desenvolvimento de Sistema, pós-graduada em Gestão de Projetos, com MBA em Gestão de Projetos, também com metodologias ágeis, e o meu viés ele vai muito para essa área de um desenvolvimento muito rápido, um desenvolvimento assertivo, e que ele traga para o cliente, para aquele que vai receber o entregável final, algo satisfatório, algo que realmente seja útil e que seja o que ele está esperando. A relevância do desenvolvimento ágil, ela vai ficando cada vez maior hoje, à medida em que as ferramentas elas vão se desenvolvendo. Hoje a gente vê muito sobre Scrum, Lean, Kanban, XP, e dentro de cada uma dessas ferramentas abrangentes tem as pequenas ferramentas que trazem ali um viés um pouco mais técnico, digamos assim. E trabalhar com o desenvolvimento ágil traz ali o quê? Um projeto um pouco mais rebuscado, com menos tempo, né? E não só menos tempo, mas também a maior qualidade. Porque como você trabalha com pequenos pedaços, e pequenos pedaços altamente desenvolvidos, e pequenos pedaços incrementais, e pequenos pedaços que já têm um retorno, a ideia e a visão do cliente daquilo que está sendo feito, então você tem o quê? Uma melhoria contínua e uma alta qualidade na entrega do produto. Baseado nisso, eu pergunto para vocês. Dentro do desenvolvimento de software, você precisa entender o que tem que ser entregue. Você é uma equipe. Dentro da sua equipe, são algumas pessoas, tem seniors, pleno, júnior, pessoas que vão desenvolver o sistema em si. Para que essas pessoas desenvolvam esse sistema, elas precisam entender o que elas precisam fazer. Porque um sistema ele não nasce do nada. Você tem que entender qual é o critério. E, por exemplo, como é que você garante a maior qualidade? Como é que você garante a eficiência desse projeto? Como é que você garante que todos os critérios serão aceitos? Dentro do mundo Scrum, que é o framework mais utilizado mundialmente dentro do desenvolvimento ágil, existem dois pontos que são de extrema importância e que são acordos entre a equipe. O primeiro deles é o DOR e o segundo deles é o DOD. Mas, espera, a gente já está falando disso, mas a gente nem disse o que eles significam, né? Então, vamos lá. O que significa DOR? Definition of Done, ou definição de pronto. Pode parecer que eles são a mesma coisa, né? Porque o amigo dele ali do lado, ó, Definition of Done e of Ready, o significado deles, um é pronto e outro é concluído. No português são palavras sinônimas. Será que eles fazem a mesma coisa? Não pode ser, né? Se eles são coisas diferentes. Na definição de pronto, para que você consiga executar, a primeira coisa de tudo é ter critérios claros. Critérios claros e que a tua história do usuário consiga trazer ali todas as informações necessárias para que aquele desenvolvedor consiga começar uma tarefa. E a grande diferença vem agora na definição de Done, porque a definição de Done, ela já traz, ela fica pronto para que o cliente consiga usar aquilo que eles desenvolveram. Então, enquanto o DOR fica ali preso no desenvolvimento do software, na pessoa operacional que está desenvolvendo em si, o Done, ele já fica pronto para a pessoa que vai usar aquele software que foi desenvolvido, certo? O DOR, ele fica ali específico em requisitos, especificações, parâmetros e tudo mais. Vou fazer um exemplo. Digamos que a gente vai fazer a construção de um formulário.
Um formulário geralmente tem nome, endereço, CPF, a foto da pessoa e tudo mais. Para que eu consiga construir esse formulário, aqui no DOR eu preciso dizer qual é o tipo de formulário, quais são os dados que eu vou receber, quais são os campos. Para cada campo, eu preciso ter uma máscara, é específico, eu posso colocar qualquer coisa nesse campo? Aqui a gente define isso. No final, depois que eu preencher tudo, para onde que eu vou mandar esse dado? Ele vai ser guardado? Ele não vai ser guardado? O que vai acontecer com ele? Tudo isso são definições de DOR. Aqui dentro ficam os requisitos, ficam as especificações para a construção da tarefa. Ali no de concluído, no DOD, na verdade, ele entra já num acordo que é feito com a equipe antes mesmo de iniciar o projeto. O que seria esse acordo? Como é que eu defino que a minha tarefa finalizou, que eu posso ir lá no meu Kanbanzinho e colocar no final como concluído? É só quando eu sigo os critérios definidos? Não. Aqui, como ela vai ser entregue diretamente para o cliente, a gente precisa definir a qualidade daquilo que está sendo entregue. E a qualidade vem, por exemplo, do Code Review. Ele olha lá, meu software está atendendo todos os critérios de segurança, por exemplo, da minha empresa? Eu estou seguindo lá, LGPD, tudo direitinho, está funcionando bem? E a minha atividade passou nos testes unitários? Passou nos testes automatizados? Tem teste de estresse? Tem teste de layout? Todos os testes foram passados? Beleza. Agora que eu construí a minha atividade, eu consigo ter uma documentação formal dizendo que essa atividade ficou pronta e que atendeu todos os parâmetros? Ah, consegui fazer o check de tudo isso. Fiz o check, beleza. Agora sim eu posso pegar essa atividade e levar para o cliente. Cliente, era assim que você queria esse formulário? Esse formulário te atende? Esse formulário está indo para algum lugar? E o cliente vai dizer sim, óbvio ou não. Digamos que você fez lá o formulário e colocou alguns campos ou ficou faltando alguma coisa. E aí tu chega com o cliente e ele vai te dizer, beleza, eu gostei ou eu não gostei. Mas essa resposta ela veio rápida, ao final da entrega do formulário. Não foi preciso eu chegar no final do projeto ou eu chegar no final de um módulo, por exemplo, de dados pessoais, para que o cliente me dissesse que ele gostou ou não daquilo que está sendo pronto. E aí vem a grande diferença de DOR e DOD. O DOR fica na equipe de software e o DOD é a entrega diretamente para o cliente. Dentro das equipes de software tem uma coisa que talvez confunda vocês. Tem uma coisa chamada critério de aceite. Eu não sei quem de vocês aqui já ouviu falar em critério de aceite. Muitas pessoas confundem critério de aceite com DOR. Ah, critério de aceite não são os requisitos necessários para eu iniciar o desenvolvimento de software? Não. Não mais ou menos. O critério de aceite, ele está muito relacionado a cenários. É como se fosse uma medida simplificada de BDD, que é justamente você identifica quais são os cenários existentes. Por exemplo, eu sou um cliente, eu vou preencher o meu formulário de dados pessoais. Preenchendo o formulário de dados pessoais, onde está escrito CEP, em vez de eu colocar só números, eu vou colocar letras. Não, mais do que isso, eu não vou preencher nada. Eu vou deixar vazio. Eu vou conseguir realmente preencher esse formulário? Eu vou conseguir ir para a próxima página? Isso, o que vai definir, é o que a gente chama de critério de aceite, porque ele imagina os cenários que o cliente vai usar aquela aplicação. Seja preencher todos os campos, seja não preencher os campos, saber quais são os campos que são obrigatórios ou não. Já aqui dentro, eu tenho uma especificação para a criação daquela tarefa. É específico, é como se fosse uma construção de um prédio. Cada um tem a sua responsabilidade. E o pedreiro, ele vai colocar os tijolos. O engenheiro vai trazer o projeto. O arquiteto vai dimensionar como aquilo vai ser feito. Cada um tem o seu papel ali e eles são diferentes, mesmo que eles pareçam a mesma coisa. Mas legal, agora a gente já sabe o que significa DOD ou DOR. Mas como que eu consigo voltar para este questionamento? Como é que eu garanto a qualidade e a eficácia dentro de um desenvolvimento ágil? A grande revelação e a grande resposta está aqui, ó. Histórias. Vocês já ouviram falar em histórias de usuário, certo?
dentro desse pequeno documento que parece muito simples, que parece que, né? Não. Nesse documento, basicamente, está todo o escopo do seu projeto. Está todas as atividades que precisam ser feitas e está tudo como o cliente quer. Esse aqui, ó, a história do usuário é o contrato que você tem e a garantia que o desenvolvedor de software tem de dizer que a atividade vai estar pronta e que ela vai estar dentro de todos os requisitos. Mas, para que isso traga a maior eficiência e produtividade dentro da equipe, é necessário ter definição bem clara daquilo que tem que ser feito, critérios de aceite completamente bem definidos, e eles não podem ser confundidos com os critérios de início de tarefa. Por quê? Porque uma vez que você entende o que você tem que fazer e como você tem que fazer, você consegue dizer quanto tempo você vai levar para fazer aquela atividade. E é aí que está a beleza da história de usuário. Porque ela traz para a equipe de software como tudo deve acontecer. E a equipe de software vai dizer, a minha equipe tem capacidade para executar essa atividade em determinado tempo. E baseado nesse tempo, a gente consegue definir, construir o cronograma geral do projeto. E essa parte de cronograma, principalmente aqui para as equipes de softwares aqui do Amazonas, é algo muito complicado. Porque a gente trabalha diretamente com empresas que já trazem todo o escopo. Ela já entende, ela já traz um começo, meio e fim completamente engessado. Como é que a gente vai aplicar o desenvolvimento ágil numa metodologia, num ambiente completamente engessado? E aí a grande resposta está em justamente trabalhar o desenvolvimento ágil dentro das equipes de desenvolvimento e não no projeto que está sendo desenvolvido. Parece contraditório, mas não é. Vou explicar. A equipe de software são pessoas. Pessoas que têm as suas dificuldades e tudo mais, porém o projeto precisa ser entregue. Se você separar a necessidade das pessoas com o tempo que tem que ser entregue, levando em consideração os critérios que precisam ser aceitos, você consegue, dentro da sua equipe, ter uma equipe autogerenciável, que são pessoas que vão saber o que cada um está fazendo, quando cada um está fazendo, e por ser uma equipe que se preocupa com a entrega do projeto, cada um vai tentar ajudar o outro a conseguir entregar o projeto, certo? E dentro da equipe de software, ali, a gente consegue fazer a aplicação do desenvolvimento ágil, levando em consideração todos os pontos em relação ao manifesto ágil, que é justamente a inspeção, a transparência e a comunicação contínua. Que a equipe ali, por exemplo, temos um impedimento. Se a equipe está em extrema comunicação, o impedimento não vai levar 1, 2 dias para ser resolvido. O impedimento, ele não vai ficar ali parado em uma única pessoa. O impedimento ele vai ser desenvolvido e entendido por toda a equipe, seja ele da parte de infraestrutura, seja ele da parte de hardware, seja ele da parte de software em si. Digamos que um júnior não está conseguindo entender como é que tal função tem que ser executada, e na hora do code review, o pleno ou o sênior, que fica responsável por aquela parte, consegue dizer para ele como ele tem que executar, e na próxima vez que ele tiver aquela atividade, ele já não vai mais precisar do sênior porque ele já vai saber executar, porque foi ensinado para ele. O viés do desenvolvimento ágil é justamente construir equipes que consigam entender o que tem que ser feito sem que alguém diga que algo precisa ser feito. Essa é a maravilha, esse é o mundo ideal. E isso é uma coisa que é muito difícil de acontecer, por exemplo, hoje, nas equipes de softwares dentro do Amazonas, levando em consideração o tipo de comunicação que nós temos com os projetos. Porque são projetos que levam em consideração a indústria, projetos que não podem parar, projetos que não têm tempo e que você não pode errar. Porque um erro leva milhões e bilhões de reais ali que são perdidos para a empresa. Isso é um prejuízo muito grande. Por isso que a mentalidade de você entender o que deve ser feito, como deve ser feito dentro da sua equipe é muito mais importante do que o projeto que será desenvolvido. Porque se você desenvolve pessoas, você consegue desenvolver vários projetos. Se você desenvolve um projeto e não desenvolve as pessoas, quando aquele projeto acaba, aquelas pessoas ficam dispersas e você não consegue juntar aquele grupo de novo e dizer, vamos fazer um outro projeto. Não, é necessário uma nova equipe. E sempre é necessário mais uma nova equipe e uma nova equipe. Então não tem crescimento.
O desenvolvimento ágil traz para as pessoas o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento da equipe e o desenvolvimento da empresa. E pensando bem na eficiência e na produtividade, como ela deve acontecer, como ela deve ser executada, eu pergunto para vocês, se todo mundo teve aqui um viés do que seria o desenvolvimento ágil, dentro da vivência de vocês, do que vocês já viram, vocês acham que essa implantação desse desenvolvimento aqui no Amazonas, que trabalha diretamente com projetos engessados, vocês acham que é viável? Ou vocês acham que é impossível? Alguém tem algum parecer? Dizer alguma coisa? Impossível? É possível? Por quê? Como? Sério? E como que é essa aplicação dentro da tua empresa? Vocês trabalham com uma única equipe e vários projetos? Ou são uma equipe para cada projeto? 2, 3, né? Então é uma equipe para 2, 3 projetos, certo? Alô. E em relação ao que vocês desenvolvem, levando em consideração a metodologia ágil, tu já entendia a diferença de DOD, DOR e critérios de aceite? Ou para ti era basicamente a mesma coisa? Era a mesma coisa. A mesma coisa? Tem uns que a gente não aplica. Porque assim, a gente trabalha em sprints, né? E basicamente a gente pega as tarefas para sprint e às vezes a gente não faz tanto essa diferenciação quanto você explicou. Foi bem legal. Mas quanto à diferenciação, tu acha que é relevante para o entendimento do projeto, principalmente para o entendimento da regra de negócio, antes da aplicação? Com certeza. Se tivesse a oportunidade de aplicar na tua equipe de projetos, tu aplicaria? Ou tu faria de uma maneira diferente, baseado no que existe aqui? Não, eu aplicaria. Mas, assim, eu acho que é a tester que ela faz bastante coisa que você falou aí. Em relação às entregas, fala. Isso. Testes unitários, Isso. testes de qualidade, de software. Uma coisa muito legal, sabe o que é? É que todos esses critérios, eles podem ser feitos antes de começar o projeto. Essa é a beleza do Scrum, na minha opinião. Sim. Que você já sabe qual é o projeto. Como ele já é engessado, então você já sabe como ele vai terminar. Você já sabe o começo, meio e fim, o que tem que ser entregue, beleza? Só que dentro da equipe, vai aparecer dificuldade. A gente sabe o que tem que fazer, mas na hora que está fazendo, às vezes dá ruim. A gente trabalha com escopo, né? Como você falou, mas não é tão engessado. A gente tem uma ideia inicial, que daí depois a gente pega todas as atividades que a gente pretende fazer e aí no decorrer do projeto, que às vezes dura 1 ano, 2 até, vai mudando muito. Muito. A gente vai descobrindo outras coisas, vai aplicando, vai errando cedo para consertar cedo. Errando cedo para consertar cedo. Essa é a mentalidade da melhoria contínua, né? Isso. E assim, é muito... É engraçado como a gente consegue ver no início do projeto a mentalidade que a gente tinha e quando o projeto está chegando no fim, como mudou. Às vezes da água para o vinho. Coisas que a gente foi descobrindo no decorrer mesmo, sabe? E a equipe ser colaborativa e ajudar o PO, né, para construir essas histórias e enfim. É isso que você falou também, da gente não precisar que alguém fale o que a gente precisa fazer. É a gente mesmo que a equipe passa entender, né? as atividades que a gente vai puxar naquela sprint e aí a gente vê, não conseguimos fazer, então vamos mudar a mentalidade para outra, vamos puxar outra coisa que é possível naquele momento e depois a gente pega essa que não deu certo nesse momento. Uma coisa que é muito legal no Scrum é que ele permite isso, a priorização e repriorização. E repriorização do backlog. A gente consegue ver tudo. Olha, a gente tem que entregar isso daqui nesse dia. Beleza, mas a gente não consegue. Por quê? Essa atividade tinha que ser feita antes dessa atividade e a gente só se deu conta agora. Como é que a gente vai fazer isso sem perder o prazo?
O Scrum permite justamente essa mobilidade. E isso só funciona quando você sabe o que você tem que fazer. Uma coisa que eu acho muito, muito hiper interessante, que eu venho aplicando atualmente, é justamente trazer para a equipe o entendimento de regra de negócio. É muito comum o desenvolvedor de software pegar a feature, ele pega lá a atividade que ele está fazendo, mas ele só faz a atividade. Ele não quer entender de fato o fluxo do processo. Ele tem que criar essa tela porque tem que ir para essa tela e tem que voltar para cá para entregar isso daqui. Ele não entende o completo, ele entende a feature em si. E uma coisa que a gente vem trabalhando muito é o entendimento da regra de negócio. DOD, DOR, critério de aceite, é o coração da regra de negócio. Você diz, o cliente quer isso, nós podemos fazer isso e vai ser entregue isso. Você tem uma visão global, 360 daquilo que vai ser entregue. E quando você traz para a equipe a regra de negócio, é muito interessante como a mentalidade deles muda. Sabe isso que tu falou de a equipe saber o que tem que fazer antes de ser feito ou antes que seja feito? É justamente a inspeção contínua. Como todo mundo já tem a transparência, o entendimento do que é o projeto, agora todo mundo consegue ajudar todo mundo na construção daquilo que tem que ser feito. E quando eu falo ajudar todo mundo, não é eu ir lá, eu como PO, vou lá com o desenvolvedor, olha desenvolvedor, vamos criar essa função. Não. E eu também não vou lá com teste, vamos criar aqui um teste unitário, não. Mas é justamente você trazer a visão do cenário. A visão do cenário, que é justamente o critério de aceite. Você constrói cenários com a equipe entende a importância do cenário e a equipe entrega aquilo que precisa ser entregue. E o bom é que equipes de desenvolvimento ágil são equipes que no final do projeto são equipes que ficam muito felizes com o resultado. Porque o resultado não é só para o projeto, o resultado é para a equipe. A equipe se desenvolve porque todo mundo aprendeu alguma coisa. Nem que seja alguém que é muito estressado, no final do projeto não é mais tão estressado assim. Nem que seja só isso, mas alguma coisa é aprendido, porque acontece, né? Vocês sabem. Tipo, o PO voltou lá do cliente. Não, o cliente tá maluco, ele quer esse negócio, ele quer... Vocês vão ter que desenvolver. Não sei como, façam aí. E aí o pessoal do desenvolvimento, meu Deus, esse PO é maluco, não sei o que, como é que a gente vai entregar isso nesse tempo? É impossível, ele não está entendendo. Aí a gente vai lá com o tester. Aí eu chego lá com o tester, olha só, a gente tem 2 dias para entregar, tu ainda não testou. Aí o tester fica se perguntando, pera, como é que eu vou testar se vocês nem terminaram? Aí fica esse ciclo, entendeu? De um estressa o outro, que estressa o outro, que estressa o outro, vira uma bola de neve, todo mundo fica estressado no final. Mas a vantagem disso é que quando a equipe se junta, por exemplo, numa retrospectiva, gente, retrospectiva é hora de lavagem de pano, né? Vamos lavar toda a roupa suja que tiver de lavar aqui. Você aperta lá no botãozinho para não gravar, pode meter ele. E aí você ouve a equipe. Porque é na retrospectiva que você consegue construir um plano de ação. Porque não é só você reclamar do que está acontecendo. Porque reclamar é muito fácil, tá errado e tudo mais. Você tira a responsabilidade de você. Mas você como uma equipe, dentro de uma equipe, você também é responsável pelo que acontece na equipe. Então, se você está vendo um problema, você também tem que fazer parte da solução. E é nesse momento em que a equipe se junta e diz, esse é o problema. Equipe, como podemos solucionar? E as soluções vão sendo colocadas lá. Vocês podem errar. Pode ser que o primeiro plano de ação não dê certo. Mas no próximo, possa ser que dê certo. E no próximo também, pode ser que melhore. E aí a equipe vai crescendo. É por isso que eu digo que uma equipe que trabalha com a comunicação contínua é uma equipe que, ao final de um projeto, consegue trazer grandes resultados. Porque isso daqui, eficiência e produtividade, é justamente o resultado de uma equipe de desenvolvimento ágil. Sempre mais eficiente, sempre mais produtiva. E é isso, gente. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, estou aqui aberta.